nessa aula 21, a gente vai ver as propriedades periódicas, né? Por que propriedades periódicas? Porque elas se referem à tabela periódica, né? Então, a gente vai ver algumas propriedades, né? Tem um monte. A gente vai ver algumas propriedades da tabela periódica. Então, as principais propriedades são essas aí, né? A gente estuda o raio atômico, a gente estuda as características metálicas e não metálicas, né? A gente estuda energia de ionização, afinidade eletrônica. Então, tem aí umas 10 propriedades periódicas, né? A gente vai dar aí umas 4, mais ou menos, que são as mais importantes, tá? E como é que essas propriedades periódicas, a gente consegue localizá-las na tabela periódica, né? Pela variação dos elementos na tabela, como é que eles vão mudando as suas propriedades, né, dentro da própria tabela. A tabela periódica, turma, ela é concebida de uma forma que a gente consiga ver essas propriedades de uma forma racional e ordenada, tá? Então, a primeira propriedade que a gente vai estudar é o raio atômico, tá? Bom, primeiro, o que é raio, né? Raio, turma, quando você tem uma circunferência, né, é a distância do meio, do ponto central, até a extremidade dessa circunferência, né? Então, quando a gente pensa num átomo, o raio vai ser a distância do núcleo até o último elétron, que a gente fala que é o elétron da camada de valência. Camada de valência é o último nível de energia. Então, essa linha preta aí, né, raio atômico, seria a distância, então, do núcleo até o último elétron na camada de valência. Essa propriedade de raio atômico a gente consegue ver na tabela periódica, né? Mas de que forma, né? A gente consegue ver, turma, por meio de cada elemento químico que vai ter um raio atômico diferente. O raio atômico, turma, ele depende, né, do número de prótons e do número de elétrons. E ele depende também, obviamente, do número de níveis de energia ou de camadas eletrônicas. Então, quando a gente vai apreciar o raio atômico de um elemento, a gente tem que ver duas características. Primeiro, o número, você tem o núcleo, né? Tem o núcleo lá do átomo e tem os níveis de energia. Então, a primeira coisa que a gente vê é os níveis de energia, tá? E qual é a outra coisa? O número de prótons e o número de elétrons, tá? Então, são duas coisas que a gente avalia no raio atômico. Como são duas coisas que a gente avalia, então a gente vai avaliar a tabela de duas formas, né? O raio atômico, quando a gente avalia, né? Como a gente vai avaliar o número de níveis de energia e como a gente vai avaliar a relação de prótons e elétrons, então a tabela a gente tem um sentido bidimensional. A gente vai avaliá-la de duas formas. Essa tabelinha que eu coloquei aí para vocês representam, turma, o tamanho dos átomos, né? Grosso modo, mas representa o tamanho de cada átomo. Quando você olha, turma, dá uma olhada aqui no meu cursor, ó, onde está escrito raio atômico, tá vendo essa bolinha aqui, ó? É o hidrogênio. Olha o tamanhico do átomo, tá? O átomo de hidrogênio. Aí, se você for descendo, né? Aqui você tem o lítio, né? O elemento lítio. O tamanho do átomo é um pouco maior. Depois você tem o sódio. O tamanho do átomo aumenta. Depois você tem o potássio. O tamanho do átomo aumenta e assim por diante. Percebam, turma, que na tabela periódica, de cima para baixo, o tamanho do átomo ele vai ficando cada vez maior, tá? Por que acontece isso? Porque cada período da tabela periódica, ou cada linha, corresponde a um nível de energia. Então, o elemento que está na primeira linha, ele só tem um nível de energia. Ó, o hidrogênio e o hélio, que está aqui, só tem um nível de energia. Os elementos que estão no segundo período, ou na segunda linha, dois níveis de energia. Os elementos da terceiro período, ou terceira linha, três níveis de energia. E assim por diante. Então, à medida que você vai descendo na tabela periódica, esses elementos vão ganhando mais um nível de energia. Como eles vão agregando mais níveis de energia, eles vão ficando cada vez maiores. Como eles ficam maiores, o raio atômico aumenta, tá? Então, uma coisa que é óbvia, né? Quanto mais níveis de energia ele tem, maior é o tamanho do átomo. Portanto, maior é o raio atômico, que é a distância do núcleo até o último nível de energia. Então, é natural
que as bolinhas, ou o tamanho dos átomos, ela aumente de cima para baixo, porque está se aumentando o número de níveis de energia. Então, essa é a primeira constatação que a gente vê. Os átomos dos elementos lá de cima, eles são menores, e os átomos dos elementos lá de baixo são maiores, tá? Porque aumenta o número de níveis de energia. Professor, está faltando elemento aqui. É porque são os elementos sintetizados pelo homem, né? A gente não costuma colocá-los aqui, assim, na maioria dos exemplos, mas eles existem, né? E eles têm aqui bolinhas ou esferas grandes ou maiores, tá? Veja, a gente avaliou o raio atômico sobre um aspecto, que é o tamanho relacionado a níveis de energia. Agora, qual que é o outro aspecto, turma? É quando ele tem próton no núcleo e elétron na eletrosfera. Quanto mais próton ele tiver no núcleo, mais elétron ele tem na eletrosfera, tá? Então, se ele tem menos próton no núcleo, menos elétron na eletrosfera. E o que acontece com a distância? Ela aumenta. Quando ele tem pouco próton e pouco elétron, tem pouca atração, então fica mais distante. Agora, quando o núcleo é carregado de próton, tem muito próton, a eletrosfera vai ter muito elétron. Muito próton, muito elétron, eles vão ficar mais próximos. Então, o tamanho do átomo diminui. Quanto maior o número atômico, quanto mais próton ele tiver no núcleo, mais elétron na eletrosfera. Eles não têm o mesmo número? Então, mais próton no núcleo, mais elétron na eletrosfera, maior a atração. Positivo não atrai negativo? Então, dá uma olhada aqui no período, turma. Se você, vamos supor, a gente está no primeiro, segundo, terceiro, vamos pegar o quarto período. Olha o tamanho da bolinha aqui, o tamanho do átomo. À medida que a gente vai andando para cá, ó, vai acompanhando com o meu cursor. Você está vendo que a bolinha está diminuindo? A bolinha está diminuindo. Por que o tamanho do átomo diminui? Porque está aumentando o número atômico, aumenta próton. Da esquerda para a direita, o número de prótons aumenta. Lembra? 1, 2, 3, aqui é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui é o 20, ó. Então, aqui tem 20 prótons. 20 prótons, 21 prótons, 22 prótons, 23 prótons. Lembra que os elementos estão organizados por número de prótons ou número atômico, né? Então, ele começa do 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Quanto mais próton tem no núcleo, mais elétron tem. Então, eles vão ficar cada vez mais juntinhos. Por isso que o tamanho vai diminuindo. Esses elementos que estão mais à direita, mais azuisinhos aqui, eles vão ter muito mais próton no núcleo. Eles têm muito mais elétron, a atração é maior, então o raio atômico diminui. Eles vão ficando, turma, mais compactos. Então, à medida que você vai andando para a esquerda, para a direita, aliás, à medida que você vai andando para a direita na tabela periódica, vai aumentando a quantidade de prótons no núcleo. E aí os elétrons vão ficando cada vez mais próximos, tá? Então, o que acontece nessa tabela periódica aqui que a gente consegue ver mais ou menos o tamanho dos átomos, né? O raio atômico, ele aumenta para baixo, porque aumenta o número de níveis de energia, tá? Quanto mais níveis de energia, né, mais a distância do núcleo para o último elétron, lá no último nível de energia, tá? Agora, o raio atômico, turma, ele também aumenta da direita para a esquerda, né? Por quê? Porque o número atômico diminui. O número atômico ele aumenta da esquerda para a direita, mas ele diminui da direita para a esquerda. Então, por que o raio atômico está aumentando? Por que a bolinha vai ficando maior? É o contrário do que eu tinha explicado, né? Porque vai ficando com menos próton no núcleo, menos próton, menos elétron, ele vai aumentando a distância. Então, a esfera vai ficando maior. Então, o raio atômico aumenta, tá? Então, eu posso dizer, turma, que o raio atômico, ele aumenta nesse sentido. Eu posso somar os vetores, né? O de cima para baixo aumenta o número de níveis de energia. Da direita para a esquerda, né? Está diminuindo o número atômico. Está diminuindo o número de prótons no núcleo. Então, aumenta a distância da eletrosfera, porque é menos atração, tá? Então, a gente tem aqui o raio atômico aumentando. Quando você soma os dois vetores, a gente tem esse vetor aqui,
tá? Então, o raio atômico, ele aumenta nesse sentido, tá? Tudo bem? Essa aula, turma, eu vou colocar lá gravada depois lá para vocês, tá? O que eu estou explicando aqui, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida do raio atômico? Ficou claro? Perguntas, vamos lá, gente. Perguntas do raio atômico. Pedro Henrique, de boa. Muito bem, Pedro. A Ana Cato, tudo certo. Alguém não entendeu alguma parte? A Agatha, nenhuma. Isadora Rios, tudo certo. Obrigado, gente. Vocês estão retornando. Não tem ninguém. A Ana Clara já tinha falado. Giovanni, sem dúvidas. Então, tá bom. A Giovana Beatriz deu para entender. Giovana Baraldi, tudo bem. Letícia também. Fez que tinha um pouquinho lá de dificuldade com a tabela. Meninas, ficou claro. Giovana Baraldi e Letícia. Sim ou não? A Giovana Vitória, achei confuso, mas acho que entendi. Tá, nos exercícios a gente entende melhor. Quem mais? A Letícia, tudo bem? Letícia, ficou claro? Letícia, tá por aí? Bom, ela não deve estar me ouvindo, então. Então tá bom. A Giovana Baraldi que respondeu. Tá. Então, se alguém sentir dificuldade, turma, eu explico de novo. A Giovana falou que acho que entendeu. Eu vou explicar novamente, bem rapidinho, tá? Ah, Letícia, professor, travou. Eu travei ou você travou? Fui eu que travei, não? Tá, eu vou explicar de novo. Eu vou explicar rapidinho de novo, tá? Vou sair da aula e entrar, tá? Tá bom, tá. Deixa eu explicar novamente aqui bem rápido. Ah, você não tá me ouvindo? Tá, tá bom então. Tá bom. Então eu vou explicar novamente. Às vezes é a internet que tá ruim, né? A internet trava. Tá bom. Então, olha, deixa eu explicar aqui novamente. Então, só para deixar claro, né? Aqui você tem o primeiro elemento, né, com um nível de energia. Segundo elemento, dois níveis de energia. Terceiro elemento, três níveis de energia. Quarto elemento, quatro níveis de energia. Vai agregando níveis de energia, né? Então, imagina o núcleo, ele tem um anel em volta, um nível de energia, ele vai ter um outro anel, dois níveis de energia, um terceiro anel, três níveis de energia, e aí você vai aumentando a distância do núcleo até o último nível de energia. Por isso que aumenta de cima para baixo, tá? Agora, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente tem que olhar o número atômico. O número atômico, turma, é o número de prótons. Quanto mais próton no núcleo, mais elétron, mais atrai, mais compacto. Pouco próton no núcleo, pouco elétron na eletrosfera. Ele atrai menos, tá? Então a gente pensa nesse sentido. Então, o raio atômico, né, eu tinha falado para vocês, ele aumenta da direita para a esquerda, porque o raio atômico o número atômico vai diminuindo. Aqui tem menos próton, né? Tem menos próton que aqui, ó. Essa bolinha vermelha tem menos próton. A bolinha preta tem muito mais próton. Então, o que, que acontece? Os elétrons são mais atraídos para o núcleo. Por isso que essa bolinha preta aqui fica mais compacta. Eles têm o mesmo número de níveis de energia, tá? Só que a bolinha preta aqui tem bem mais próton. Então, ela atrai mais os elétrons. Ficou mais claro agora, Giovana? Ficou mais claro? Giovana, ficou mais claro? Sim? Ah, então tá. Tá bom, então. Então, vamos continuar. Agora, tá. Aí a energia de ionização, turma.
A gente chama de íon aquele elemento químico que perde um elétron, tá? Vamos supor, quando você olha a tabela periódica, você tem lá todos os elementos bonitinhos lá nos quadrinhos, né? Então a gente chama aquilo de elemento químico. Se você pegar um elemento da tabela e arrancar um elétron, ele vai formar um íon, tá? E, ou arrancar ou colocar, né? Mas geralmente a gente tira os elétrons. Então, quando você tira o elétron, você transforma aquele elemento num íon, tá? Então, a gente chama de energia de ionização, é a energia necessária para você arrancar o elétron de um elemento químico, tá? Veja, turma, os elementos metálicos, né, os metais em geral, você não precisa de muita energia para tirar o elétron deles. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, os elementos metálicos, eles são grandes, eles são grandões, os átomos são enormes. O que acontece com os elétrons? Ficam muito longe do núcleo. Então é fácil de você tirar. A atração é muito pequena, tá? Então, para você arrancar um elétron daqui, é muito fácil, porque o átomo é muito grande. O último, que elétron que é esse que a gente arranca? É do último nível de energia, da camada de valência. Como ele está muito longe do núcleo, você consegue arrancá-lo com facilidade. Você tira ele bem fácil. Ele está bem distante do núcleo, tá? Agora, turma, compara com esse aqui de cima, ó. Você consegue arrancar um elétron daqui? Como ele é muito pequenininho, ele é muito compacto, a atração é muito forte, a atração é fortíssima. Para você poder retirar um elétron dele, você precisa dar umas porretadas, que é muito difícil tirar os elétrons desses pequenininhos aqui, porque a atração é muito forte da eletrosfera pelo núcleo. Então, o que vai acontecer? A gente vai observar isso aqui na tabela periódica. Esses elementos de K, eles são fáceis de tirar elétron, porque eles são muito grandões. Então, você precisa de pouca energia para retirar os elétrons, tá? Então, eles têm uma baixa energia de ionização. À medida que se vai andando pela tabela periódica, tá vendo a altura dessas colunas? Elas vão ficando cada vez maiores. Isso aqui é energia de ativação. Desculpa, energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron. Então, se você for andando na tabela do lado da direita, olha o que vai acontecendo. A energia para arrancar os elétrons, ela vai aumentando, tá? Por que isso? Porque o átomo vai ficando menorzinho. Quanto menor o tamanho do átomo, mais difícil de você retirar o elétron. Então, elementos químicos que têm raio atômico pequeno, eles têm uma alta energia de ionização, tá? Elementos químicos que têm o raio atômico pequenininho, que é a distância do núcleo para o último elétron. Eles são muito compactos. Então, para você tirar um elétron ali, você precisa de muita energia, né? Então, a energia de ionização, ela vai aumentar no sentido dos metais, no sentido dos ametais, né? À medida que você vai indo para a direita da tabela periódica. Então, a energia de ionização, turma, ela aumenta de baixo para cima. À medida que vai diminuindo os níveis de energia, né, as bolinhas vão ficando menores, os átomos vão ficando menores, você vai precisando de cada vez mais energia para retirar os elétrons, porque eles vão ficando mais próximos do núcleo, tá? Então, com menos níveis de energia, precisa de mais energia para retirar o elétron. Portanto, maior a energia de ativação. Isso a gente avaliando de baixo para cima. Agora, se eu for avaliar a turma da esquerda para a direita, né? Lembra? À medida que você vai andando para a direita na tabela periódica, vai aumentando o número de prótons, vai aumentando o número de elétrons. Então, vai aumentando a atração, ele vai ficando mais compacto. Então, aqueles elementos que estão do lado direito ali, os azuisinhos, eles são bem mais compactados. Eles têm mais próton no núcleo, mais elétron na eletrosfera. Então, eles vão ficar mais juntinhos. Para retirar um elétron ali, precisa de energia. Então, a energia de ionização, eu posso somar os vetores e eu posso dizer que ela aumenta nesse sentido. De fato, turma, o aumento da energia de ionização é o inverso do raio atômico. Quanto menor o átomo, maior a energia para você retirar o elétron dele, porque ele vai ficando mais compacto, tá? Agora, se o átomo vai aumentando de tamanho, o elétron vai ficando mais longe do núcleo, é mais fácil de tirar. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização, tá? Tudo bem? Ficou claro essa parte? Alguma pergunta? Tudo bem? Perguntas, vamos lá.
Alguma pergunta nessa parte de energia de ionização? Pensem, turma, que a energia de ionização é o inverso do raio atômico, tá? O raio atômico grande, fácil de tirar elétron. A energia a energia de ionização é pequena. Quando o átomo é pequenininho, ele é mais compacto, né? O raio atômico é menor. Então, você precisa de mais energia para retirar o elétron dele, tá? Giovanni está certo por aqui. Alguém não entendeu? Alguém está com alguma dúvida nessa parte? Abram seu coração. Perguntem aí, gente. Eu fico numa sofrência aqui, porque eu falei, eu sei que tem gente que não entendeu, mas que não está perguntando, né? Quando eu estou na sala de aula, eu olho para os alunos, eu vejo uns alunos com carinha assim de rato envenenado, eu já sei, vocês já viram o rato envenenado? Ele tem a carinha assim com os dentinhos para fora. Então, eu vejo os alunos com essa carinha, eu já sei que eles não entenderam direito, né? Então, eu sempre já explico novamente, que eu já sei. Aqui eu não estou vendo o carinho de vocês, né? Então, eu não sei. Só o Giovanni falou que está tudo certo. Posso continuar? A Ana Cato falou que ficou claro. O Marcos Paulo falou que está tranquilo. Então tá bom. A Letícia falou que pode. Então tá joia. Então vamos continuar. Ana Clara, tranquilo? Beleza. Então tá bom. A Agatha também falou que tá tudo bem. A Isadora, obrigado, meninos e meninas. Agora, turma, veja, a gente viu o raio atômico, uma propriedade, a outra propriedade, energia de ionização, que é a energia para a gente arrancar os elétrons do átomo, tá? A terceira propriedade é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, turma, é a afinidade por elétrons, é o fato dele atrair elétron. A gente pode dizer, turma, que a energia a energia de ionização, né, e a afinidade eletrônica é a mesma coisa, tá? Porque o que é afinidade eletrônica? É gostar de elétron. O que é gostar de elétron? É ele puxar o elétron com força para próximo dele. Então, a afinidade eletrônica vai ser praticamente a mesma coisa da energia de ionização. A afinidade por elétrons, ela aumenta à medida que o átomo vai ficando mais pequenininho, mais compacto, porque ele vai puxando os elétrons com mais força, tá? Então, ele tem uma maior afinidade por esses elétrons, tá? Então, ela aumenta com a diminuição do tamanho do átomo, né? Então, o átomo pequenininho, ele puxa o elétron com mais força, né? A atração é maior, e a mesma coisa acontece da esquerda para a direita. Lembra? Mais próton no núcleo, né? Mais elétron na eletrosfera, eles vão se atrair com uma força maior à medida que você vai indo para a direita, tá? Quanto mais indo para a direita, menor o tamanho do átomo, portanto, ele vai puxar o elétron com muito mais força. Então, maior a afinidade eletrônica. Se a energia de ionização é alta, a afinidade eletrônica também é alta. As duas propriedades, elas são idênticas, tá? Energia de ionização e afinidade eletrônica. Se ele puxa o elétron com mais força, que é a afinidade eletrônica, você vai precisar de mais energia para tirar. Então, maior a energia de ionização. Por isso que as duas são iguais, praticamente, tá? Energia de ionização e afinidade eletrônica, tá? Então, a afinidade eletrônica, ela aumenta, turma, igualzinha à energia de ionização, tá? Energia de ionização e afinidade eletrônica são a mesma coisa em termos de aumento, tá? E agora, turma, a eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair elétrons, tá? Eletronegatividade é a capacidade do elemento em atrair elétrons. Aí você fala, pô, mas não é a mesma coisa que a afinidade eletrônica? Praticamente, turma. A eletronegatividade e a afinidade eletrônica é praticamente a mesma coisa. Ou seja, a eletronegatividade ela vai aumentar do mesmo jeito que aumentava a afinidade eletrônica, que aumenta do mesmo jeito que a energia de ionização. Porque todas elas medem, né, a quantidade ou a força com que o núcleo puxa os elétrons, né? Lembra, átomos pequenininhos, eles puxam os elétrons com mais força. Então, maior a energia de ionização, maior a afinidade que ele vai ter pelos elétrons e maior a eletronegatividade, tá?
Quando a gente se refere à polaridade, a gente vai estudar mais para frente ligações intermoleculares, né? E a eletronegatividade vai ser muito importante, tá? E aí você já se lembra que ela é praticamente a mesma coisa que afinidade eletrônica, praticamente a mesma coisa que energia de ionização, tá? Agora, a eletronegatividade eu meço dessa forma. Mas, turma, existe também a eletropositividade. A eletropositividade é o inverso da eletronegatividade, tá? Não tem aí na apostila de vocês, né? Mas existe também a eletropositividade. A eletropositividade, a flechinha vai no sentido oposto, tá? A flechinha vai para baixo, é o inverso da eletronegatividade,